A sua personalidade não é quem você é. Ela é o conjunto de pensamentos, emoções e comportamentos que foram repetidos tantas vezes que simplesmente viraram automáticos. E é curioso perceber isso porque a maioria das pessoas fala "eu sou assim", como se estivessem falando de alguma coisa fixa, como se fosse uma estrutura biológica imutável, como se fosse destino. Mas e se eu te disser que aquilo que você chama de eu, na verdade é um hábito? Se você é nova ou novo no canal, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Camila Bauer, psicóloga clínica de abordagem junguiana, atuo há quase 8 anos na clínica e sou especialista em neurociência e física da consciência. E aqui no Clube da Individuação, a gente conversa sobre aquilo que realmente estrutura a sua realidade. O inconsciente, o sistema nervoso, os padrões emocionais e a construção de identidade. Então aproveita e se inscreve, porque esse canal é para quem quer entender profundamente como funciona e não apenas se motivar superficialmente. O Joe Dispenza traz nesse livro aqui que eu amo, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, uma ideia que eu acho muito simples, porém radical. Ele diz que a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. Olha a profundidade disso. A personalidade é igual pensamentos mais emoções mais comportamento repetido. E realidade é igual experiências que confirmam essa estrutura. Então, se você quer uma nova realidade, mas mantém a mesma personalidade, o que você acha que vai acontecer? Nada muda. E é interessante notar que a maioria das pessoas tenta mudar apenas comportamentos. Elas querem agir diferente, querem fazer diferente, querem decidir diferente, mas elas continuam sentindo igual. Então aqui entra algo muito importante. Segundo a neurociência, quando você tem um pensamento repetidamente, você está sempre fortalecendo uma rede neural. Quando você sente uma emoção repetidamente, você condiciona o seu corpo a esperar aquela química. E depois de um tempo, o corpo começa a desejar aquela emoção, mesmo que ela seja ruim. E isso é muito sério. Significa que você pode estar viciada em ansiedade, viciada em culpa, viciada em escassez, porque o corpo aprendeu a reconhecer aquela química como familiar. E o cérebro ama o familiar. Esse é um ponto que eu acredito que vocês já estejam cansados de saber. E o Joe Dispenza fala muito sobre como o corpo se torna a mente inconsciente. E eu penso que isso é uma das partes mais interessantes do livro, porque biologicamente, quando você sente as mesmas emoções todos os dias, frustração, irritação, medo, o seu corpo começa a antecipar essa emoção antes mesmo do pensamento consciente surgir. Ou seja, você acorda já se sentindo daquele jeito e só depois o pensamento vem para justificar. Você percebe a inversão? Você acha que pensa e depois sente, mas muitas vezes você sente e depois pensa para explicar aquilo que você já estava sentindo. E isso vai criando um loop. Pensamento gera emoção, emoção reforça pensamento, o circuito se fortalece e depois você chama isso de personalidade. Mas é interessante notar, personalidade nesse contexto não é essência, é padrão. E aqui, gente, a psicologia junguiana conversa lindamente com tudo isso. Porque o Jung dizia que aquilo que não é trazido para a consciência retorna como destino. Ou seja, se você não percebe os seus padrões automáticos, são eles que irão dirigir a sua vida. E agora deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes você disse que queria uma vida diferente, mas no fundo você sentia que aquilo não era para você? Quantas vezes você disse que queria prosperar, mas o seu corpo tensionava quando você pensava em mais dinheiro? Quantas vezes você disse que queria amor, mas você se fechava quando alguém se aproximava? É curioso perceber que não é sabotagem consciente, né? É mais uma coerência neurológica. O seu sistema simplesmente busca confirmar aquilo que ele já conhece. E aqui vem a parte desconfortável. Para quebrar o hábito de ser você mesmo,
mesma, você precisa deixar de se identificar com os seus pensamentos automáticos. Isso é profundamente difícil, porque quando você observa um pensamento sem se fundir a ele, você começa a perceber que ele não é você. Ele é um programa. Mas olha o que acontece. Se você não reage emocionalmente ao pensamento, o seu corpo começa a sentir abstinência, simplesmente porque ele estava acostumado com aquela química. Então você tenta mudar, fica 2 dias diferente e no terceiro dia você volta. E aí você pensa: eu sabia que não ia dar certo. Mas talvez não seja fracasso, talvez seja abstinência emocional. E esse é o segundo ponto. Mudar biologicamente é muito desconfortável, porque você está literalmente desmontando redes neurais antigas. E o cérebro economiza energia. Ele prefere o conhecido ao melhor. Agora pensa comigo. Se a sua identidade foi construída em cima de ser a responsável, a que segura tudo, aquela que não depende de ninguém, o que acontece quando você tenta relaxar? O corpo entra em alerta, porque relaxar não faz parte do padrão. Se a sua identidade foi construída em cima de ser a pessoa esforçada, a que corre atrás, a que luta, o que acontece quando as coisas finalmente começam a fluir? Sim, você cria um problema, porque o seu sistema não sabe viver sem tensão. É interessante notar isso, porque às vezes você não está lutando contra a falta, você está lutando contra a paz. E aqui o Joe Dispenza entra com algo que eu considero essencial, que ele diz que para você criar uma nova realidade, você precisa ensaiar emocionalmente a nova versão antes mesmo que ela exista. Isso não é fantasia, isso é neuroplasticidade. Quando você imagina uma experiência com a intensidade emocional suficiente, o cérebro começa a criar conexões como se aquilo já estivesse acontecendo. Mas aqui vem um detalhe muito importante. Não é sobre você imaginar riqueza enquanto sente escassez. É sobre você conseguir acessar o estado emocional da nova versão. E isso exige consciência, exige autorregulação, exige presença. Porque você precisa perceber quando o velho programa tenta voltar. E ele vai tentar. Muito. Então não é sobre pensamento positivo, é sobre desapego do pensamento automático. E aqui o Jung volta. Individuação não é sobre você se tornar melhor, é sobre você deixar de ser dominada por partes inconscientes. Quando você observa aquele pensamento sem reagir a ele, é quando você sai do piloto automático. Quando você sustenta uma emoção diferente da habitual, você está ensinando ao seu corpo um novo padrão. E quando você faz isso repetidamente, você começa a construir uma nova identidade. Percebe que não é místico, é biológico? Agora deixa eu organizar tudo isso para você. Primeiro ponto, sua personalidade é um padrão repetido. Segundo ponto, o corpo pode estar viciado na emoção antiga. Terceiro ponto, mudar exige suportar a abstinência emocional. Quarto ponto, a nova identidade precisa ser ensaiada antes de existir externamente. E aqui vem algo muito importante. Você não quebra o hábito de ser você mesma lutando contra si mesma. Você quebra observando, escolhendo, repetindo e sustentando o desconforto sem voltar correndo para o familiar. E talvez o que esteja te faltando não seja a força de vontade, talvez seja a estrutura para atravessar esse processo. Porque fazer isso sozinha é possível, mas é muito mais difícil. Na terapia junguiana, a gente trabalha exatamente isso. Reconhecer complexos, padrões repetitivos, memórias emocionais que estruturam a sua identidade. A gente trabalha em diferenciar o que é essência do que é condicionamento. Se você sente que está pronta para quebrar o hábito de ser essa versão que já não te serve mais, eu vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição desse vídeo, porque no final você não é a sua personalidade. E quando você aprende a observar, você começa a escolher. E quando você começa a escolher, a sua realidade inevitavelmente muda. Fez sentido? Se fez, comenta aqui o que você percebeu sobre você nesse vídeo. E nós continuamos aprofundando tudo isso nos próximos.